Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu, Laninola, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina. E que honra eu poder estar aqui juntinha com você, celebrando a vida. Sim, porque é uma dádiva nós podermos hoje estar aqui, engrandecendo o nome do Senhor, aprendendo um pouquinho mais do coração dele. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina. E que alegria nós podermos estar aqui juntinhas. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre perdão. E Deus trabalhou muito na minha vida e eu creio que vai trabalhar muito na sua vida. E algo extraordinário vai destravar a minha e a tua vida nesta manhã. Chaves serão liberadas, por isso fique atenta. Pegue sua caneta, seu caderninho e vamos lá anotar tudo o que Deus tem para nós. Amém? O título na NAA está assim: A parábola do servo que não queria perdoar. Olha, gente, nós, como servas de Deus, muitas vezes não queremos perdoar, porque como falamos ontem, a gente muitas vezes está na nossa razão, né? Mas o que a gente aprendeu também? Que acima de tudo devemos colocar o amor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos olhos e olhar a pessoa que está conosco em amor. Lembram que eu falei, que está lá em Gálatas 6, sobre o que Pedro falou? Paulo, sobre a gente ficar atenta para não cair. E a gente que é cheio do Espírito, que a gente possa ensinar aquele que não é. Então fiquemos atentas, vamos lá, vamos ler juntas a partir do versículo 21 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E eu quero dizer para você também, se você quiser dar mais uma aprofundada, lá em Lucas 17, no versículo 4, você também vai encontrar mais um ensino sobre essa palavra. Eu hoje estarei lendo na NVT. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Eu acho isso muito interessante, né? Porque eles aprendiam que eles deveriam perdoar tantas vezes. E Pedro já, se eu não me engano, era 3 vezes. E Pedro já foi lá, vou logo lançar 7, que Jesus dizia: como você é crente, Pedro. E na realidade, ele leva uma surpresa, né? Jesus respondeu: não, 7 vezes mais 70 vezes 7. Uau! Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 60 milhões de moedas. 60 milhões de moedas é muito dinheiro para o nosso dia de hoje. Uma vez que um homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Uau, a dívida do homem realmente era muito grande, gente. Eu estava estudando um pouquinho e esse valor ali corresponde como se fosse a 3 bilhões. É muito dinheiro. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Como que alguém paga isso, gente? Só Deus, né? O Senhor teve compaixão, gente. Pegue isso para você nesta manhã. O Senhor, o Rei, teve compaixão dele, assim como o nosso Senhor tem compaixão de nós. Ele soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas, gente. Quanto que ele devia? Vamos olhar aqui de novo. Ele devia 60 milhões de moedas. Ele foi tão mesquinho e foi lá, procurou
o servo que devia para ele 100 moedas de prata, gente. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau. Uau, palavra forte. Eu perdoei sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro? Como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Uau! Gente, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que o perdão é a nossa origem, porque Jesus, se você é assim como eu, né, diz que veio de Jesus, então o perdão é a minha origem, o perdão é a sua origem. Então nós não devemos, carregar, à medida que eu sou perdoada, eu perdoo. E muitas vezes a gente pensa assim: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Não sei se vocês, assim como eu, cresceram vendo os seus pais, né, falando: aquele lá não bebe, não rouba, é um homem bom, né? Mas isso é o trivial. Isso são coisas que nós não devemos fazer porque é natural. Não dever fazer essas coisas, não matar, não fazer mal para as pessoas, isso é o trivial. Agora, quando você fica com raiz de rancor, mágoa dentro de você, se você se recusa a perdoar, você também não será perdoado. Porque na medida que eu meço, eu serei medida. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E quando eu não reconheço o tamanho do meu perdão na minha vida, eu também não vou perdoar. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não reconheceu o tamanho da dívida dele. Pensa, gente, ele deveria perdoar muito, muito, muito mais. Porque esse homem só se devia 100, enquanto que ele era 60 bilhões, né? Se eu não me engano, que a gente viu ali. Era muito, muito. E ele ficou cobrando. E muitas vezes é isso que acontece. Aqui no caso desse servo, quando o rei foi falar com ele, ele disse: não, então eu vou pegar os teus filhos, a tua esposa, e vocês serão vendidos. Porque ele devia muito, a dívida dele era muito alta. E eram 60 milhões de moedas, encontrei aqui. Enquanto que o outro eram só 100 moedas de prata. Então, muitas vezes, eu olho para aquilo que me ofenderam e não olho para aquilo que eu ofendo. Olha o tamanho da dívida do homem. Ele teve a capacidade de pensar que ele estava no direito de não perdoar. Mas uma coisa a gente tem aprendido. Vocês já viram aquelas pessoas na igreja, assim, que elas maravilhadas, porque elas tiveram uma vida extremamente de pecado, de erro, então elas são tão gratas, e muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que elas desfrutam, porque nós olhamos para elas e achamos que nosso pecado é pequeno, que a nossa dívida é pequena, que a gente não pecou tanto quanto aquela pessoa, por isso que ela é tão grata. Isso é um erro que nós cometemos, porque se nós não entendermos que a nossa dívida era muito grande, nós não vamos entender como perdoar. Independente do tamanho do nosso pecado, o que a gente acha que ele é, a dívida que nos foi perdoada, ela é muito grande. Então, primeiro, reconheça que o tamanho da sua dívida é muito grande. Você tinha, como se fosse hoje, pagar 3 bilhões. Se compare a esse servo que devia tanto e reconheça que você tinha uma dívida impagável, mas o Senhor mandou o seu filho para pagar a minha e a sua
dívida. Segundo passo, receba o perdão, receba esse perdão do Rei. Ele é maior que a minha capacidade de entender, eu não vou entender, simplesmente receba. Porque quando você recebe, seus olhos são abertos e você tem a capacidade assim de perdoar. Então, não faça como esse homem que recebeu e saiu e nem ligou, achando que aquilo era uma coisa natural. Não, a dívida que nos foi perdoada, ela era impagável, mas o sangue de Jesus naquela cruz pagou todos os meus e os seus pecados. Receba essa graça, desfrute dessa graça, entenda e depois vá e repita com o outro o que Deus fez com você. Jesus tirou do pecado, Jesus nos tirou do pecado e nos deu vida. E quanto maior a minha capacidade de receber esse perdão, maior ainda eu vou ter entendimento para liberar esse perdão. O meu semelhante é importante demais. E Pedro, ele é tão esperto, digamos assim, que pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo aqui? 70 vezes 7 dá 490. É que você vai perdoar 490 vezes? Não. A quantidade de perdão que você vai perdoar é ilimitada. Ela não tem quantidade. Então preste atenção na sua vida, no perdão que você recebe de Deus. O Senhor, Ele derrama sobre nós o seu imenso perdão. Ele paga a nossa dívida impagável com esse sangue. O perdão dele é imerecido para nós. Sempre foi e sempre será. Preste atenção nos detalhes da sua vida, em quem você se tornou. Desfrute da compaixão que o Senhor teve. Porque olhem ali o Rei, o Senhor sentiu compaixão e perdoou. Então desfrute dessa graça pura do Senhor e saia desse lugar de autocomiseração. Erga sua cabeça, perdoe, libere o perdão e desfrute de maneira maravilhosa tudo o que o Senhor tem para te dar. Que o Senhor derrame sobre você entendimento, que você vá ser destravada nesta manhã e você vai fluir no teu chamado, naquilo que o Senhor tem para a tua vida a partir do teu primeiro passo, que é o perdão. Porque hoje você entendeu que perdoar não é apenas uma escolha, perdoar é a sua origem, porque você veio de Jesus. Então você simplesmente perdoa. Além de ser uma escolha, você perdoa, porque a sua origem, que é Jesus, é perdoadora. Amém? Deus te abençoe, querida, e até o próximo devocional.